Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para falar sobre o tema o mistério da vinda do Filho do Homem. Este é o mistério maior escondido na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, do qual Jesus Cristo disse que nem os anjos do céu sabiam ou conheciam. Mas este é o mistério que para o último dia no qual nós vivemos seria revelado aos seres humanos para assim obter as bênçãos de Jesus Cristo em sua vinda neste último dia. Quero ler algumas escrituras em São Mateus capítulo 24, versículo 27 em diante, onde diz: Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui nos fala da vinda do Filho do Homem. Depois, continua nos falando em São Mateus 24, versículo 30 ao 31 e diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nosso tema é o mistério da vinda do Filho do Homem. Podem sentar cada um dos presentes, amigos presentes e radiovintes. Este tema, a vinda do Filho do Homem, contém um mistério muito grande, o qual, em tempos passados, não foi revelado aos seres humanos. Esse mistério é o que no último dia se revelaria aos seres humanos e produziria o despertamento espiritual maior que o ser humano tenha experimentado em sua alma. Este despertamento é para este tempo no qual nós estamos vivendo, onde entenderemos todas essas promessas correspondentes ao último dia e veremos o mistério da vinda do Filho do Homem em uma forma simples. Veremos este mistério sendo aberto em uma forma simples e estaremos desfrutando a maior bênção do reino de Deus que Ele tenha prometido para o último dia. Agora, a vinda do Filho do Homem, vejam vocês, através da Escritura, é a maior promessa que Deus fez para o seu povo Israel e para a sua igreja gentia. Este mistério o encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento se profetizou mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Agora vejam como, assim como Cristo em São Mateus 24, versículos 30 ao 31, nos diz que o Filho do Homem virá nas nuvens e virá com poder e glória. Agora aqui,
Em Daniel capítulo 7, versículo 13 nos diz: eu estava olhando nas minhas visões à noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aqui podemos ver a vinda do Filho do Homem também nas nuvens. E Jesus disse que o Filho do Homem será visto ou virá nas nuvens. Nos Evangelhos, quando nos fala desta mesma profecia, por exemplo, em São Marcos, capítulo 13, versículo 26, em diante nos diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que estará acontecendo quando o sinal do Filho do Homem for visto no céu e for visto o Filho do Homem vindo em uma nuvem? O que chegou o tempo para o chamado dos escolhidos de Deus, onde os escolhidos serão chamados com grande voz de trombeta e serão reunidos, juntados conforme a promessa divina. Quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Eles são os que de era em era e de etapa em etapa creram em Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino dos céus, nasceram na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque na igreja do Senhor Jesus Cristo se entra pelo novo nascimento. Assim que vejam vocês as promessas que há para os escolhidos de Deus para o último dia. Virá o chamado da grande voz de trombeta, ou trombeta final, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. E agora, onde serão chamados e juntados os escolhidos de Deus? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz o apóstolo São João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. E qual é o último dia? Esse é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também nos diz o profeta Moisés no Salmo 90, e versículo 4, eles dizem que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim que, vejam vocês que quando se fala do dia do Senhor, se está falando de um dia milenial, ou seja, de um dia composto por 1000 anos para os seres humanos. E agora podemos compreender por que, quando Cristo estava pregando, haviam começado já os últimos dias, pois São Paulo nos diz em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1 em diante,
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. São Paulo diz que Deus estava falando nos últimos dias por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio do Filho. E já transcorreram de Jesus para cá uns 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 4º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E vejam vocês como, durante estes últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito Santo e no dia de Pentecoste começou a derramar do seu Espírito Santo e ainda está derramando do seu Espírito Santo porque é uma promessa para os últimos dias, ou seja, para o 5º, 6º e 7º milênio. E o que acontece quando Deus derrama do seu Espírito Santo sobre toda a carne? Isso produz um novo nascimento na pessoa que recebe o Espírito Santo, porque essa pessoa, para receber o Espírito Santo, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue do Cordeiro. E depois recebe o Espírito de Cristo e assim nasce de novo. E assim nasce dentro do reino dos céus, ou seja, nasce ou entra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho Cristo esteve fazendo no meio da raça humana nestes 2000 anos que transcorreram e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, ou seja, no último dia, e ainda Jesus Cristo continua em Espírito Santo, chamando e juntando os seus escolhidos do último dia, assim como chamou e juntou os seus escolhidos das eras passadas. As 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, juntamente com a Era da Pedra Angular, se encontra neste diagrama em forma de uma pirâmide com diferentes seções e Cristo esteve em Espírito Santo manifestado em cada etapa da sua igreja, manifestado por meio de cada mensageiro de cada era, através do qual falou e chamou e juntou suas ovelhas em seu aprisco. Seu aprisco é sua igreja. E encontramos que, de era em era, no território correspondente a cada era, estavam os escolhidos de cada era. E o mensageiro de cada era foi enviado a esse território. E por meio desse mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, cumprindo a promessa de São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, quando disse: Eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, são dos gentios, ou dos povos gentios. A mim me convém agregá-las também. E elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Diz que ouvirão a sua voz, mas Jesus, vejam vocês, se foi, faz 2000 anos aproximadamente, subiu ao céu e se sentou à destra de Deus. Como é possível que estariam escutando a voz de Cristo, os escolhidos, as ovelhas de Jesus Cristo, entre os gentios? Por meio de cada anjo mensageiro que ele enviaria de era em era.
Em cada anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado. E para o último dia, estaria manifestado em seu anjo mensageiro da era, da pedra angular e da dispensação do reino, fazendo o seu chamado final. Por isso é que a promessa para o último dia é a trombeta final ou grande voz de trombeta, porque esse é o chamado final de Cristo por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro, neste tempo final, onde ele, com sua mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, gira ao redor da vinda do Filho do Homem, ele nos dando essa mensagem, nos falando essa mensagem, nos revelando essa mensagem, nos revelando esse mistério da vinda do Filho do Homem, estaria chamando e juntando todos os escolhidos de Deus que vivem neste último dia. E agora, assim como cada etapa ou era, na qual Cristo falou por meio de cada anjo mensageiro, se cumpriu em certo território. Por exemplo, a primeira etapa ou era da Igreja Gentia, onde Deus falou por meio do apóstolo São Paulo, se cumpriu na Ásia Menor. E lá estavam os escolhidos de Deus, que escutaram a voz de Cristo e foram chamados e juntados e colocados no aprisco do Senhor, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim também foi a segunda etapa ou era, que estava na Europa já os escolhidos, e Deus enviou a Irineu, e Irineu teve seu ministério lá na França, e foram chamados e juntados os escolhidos de Deus da segunda etapa ou era da Igreja Gentia. Escutaram a voz de Cristo no idioma de Irineu. Vejam como Cristo veio de era em era, falando por meio do mensageiro de cada era no idioma do mensageiro. As ovelhas que estão nesse território onde Deus envia esse mensageiro. Vejam como Cristo vem falando em diferentes idiomas, de era em era, usa o idioma do mensageiro de cada era. E agora vejam, na Europa se cumpriram 5 etapas, os 5 eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, que foi a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, para as quais Deus enviou os mensageiros Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley. Depois, para cumprir a sétima etapa ou era da Igreja Gentia, se moveu Cristo em Espírito Santo à América do Norte, onde enviou o reverendo William Marion Branham, e por meio dele falou em inglês, no inglês da América do Norte, e chamou e juntou os escolhidos da sétima era da Igreja Gentia. E depois também esteve aqui nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Falando em que idioma? Falando no idioma inglês da América do Norte. E depois, para o chamado final, para o chamado da trombeta final, porque aqui soaram as trombetas, que é a voz de Cristo por meio de cada anjo mensageiro. A voz de Cristo está representada numa trombeta e também em um trovão ou 7 trovões. E agora aqui, para o chamado do último dia, que corresponde à era da pedra angular, Cristo teria seu anjo mensageiro para, por meio dele, falar no idioma do anjo mensageiro, no idioma dos escolhidos do último dia. E essa é a voz que escuta São João aqui no dia do Senhor, quando diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio, que é o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, que não é uma trombeta literal, mas uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz: depois dessas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta. Aqui temos a voz de Cristo novamente como uma trombeta, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui. Onde? É preciso subir? Sobe
aqui, a era da pedra angular, porque Jeren era Cristo, esteve em cada era manifestado em cada anjo mensageiro, e aqui estaria em seu anjo mensageiro manifestado. Para ouvir a voz de Cristo na segunda era, a pessoa tinha que subir a essa segunda era, escutar a voz de Cristo por meio de Irineu, que é o segundo anjo mensageiro, mas agora já transcorreram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia, e para ouvir a voz de Cristo nos falando, nesse último dia, nessa grande voz de trombeta, ou trombeta final, temos que subir a era da pedra angular, a era do amor divino, para escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro. E agora vamos ver as coisas que Jesus Cristo, Filho do Homem, estará nos falando no último dia, na era da pedra angular, diz. Essa voz disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, há coisas que devem acontecer neste tempo final. Além, em acréscimo das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Essas coisas que devem acontecer nesse tempo final, Cristo promete revelá-las aos seus filhos, os que subirem, onde Ele está no último dia, a era da pedra angular, onde Ele está no último dia, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, falando à sua igreja no idioma do anjo mensageiro. E em que território? No território onde Deus envia o seu anjo mensageiro, assim como os escolhidos de Deus em cada era estavam, onde Deus enviou o seu anjo mensageiro de cada era. E agora, vejamos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, aqui nos mostra por meio de quem é que vamos escutar e vamos receber o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Aqui vamos ver quem é quem nos revelará todas essas coisas, diz. Disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos, os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que este anjo mensageiro de Jesus Cristo vem fazendo? Revelando as coisas que em breve devem acontecer, que são as coisas que Jesus Cristo disse no capítulo 4, que nos revelaria. E por quê? Cristo disse lá que as revelaria, e aqui o anjo do Senhor Jesus Cristo as revela, porque é através do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo estará manifestado no último dia e estará falando aos seus filhos e revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Esse anjo mensageiro é um profeta, o profeta da dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. Esse profeta vem com a mensagem do evangelho do reino, e com essa mensagem ele revela o mistério da vinda do Filho do Homem e todas as coisas que devem acontecer neste tempo final. A mensagem do evangelho do reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, contém a revelação da vinda do Filho do Homem no último dia com os seus anjos. E somente por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro é que se poderá compreender o mistério da vinda do Filho do Homem, o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Somente por meio do seu anjo mensageiro é que a revelação deste mistério maior será conhecido. E para isso é que Jesus, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Qual é ou quem é o enviado de Jesus Cristo? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E para quê? Para dar testemunho de todas essas coisas que em breve deve acontecer, para assim toda pessoa obter o conhecimento do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia, e poder
poder escutar a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vimos a forma em que Jesus Cristo estaria no último dia, no sétimo milênio, manifestado, falando às suas ovelhas, chamando e juntando suas ovelhas em seu aprisco, ou seja, em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja. Agora vimos por meio de quem Jesus Cristo estará cumprindo sua promessa de nos revelar todas essas coisas e cumprindo sua promessa da sua vinda. A sua igreja era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como o mistério da vinda e presença de Cristo à sua igreja em cada era foi por meio de cada anjo mensageiro, por meio do qual esteve velado e revelado, falando ao seu povo, às suas ovelhas, e chamando-as e juntando-as em seu aprisco. E agora o mistério aqui de Cristo é a vinda de Cristo e a era da pedra angular, se velando e se revelando através do seu anjo mensageiro e nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos este mistério da vinda do Filho do Homem. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Filho do Homem. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará manifestado no último dia. João apóstolo em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 e Apocalipse 22, versículo 8 ao 9, quis adorar aos pés do anjo de Jesus Cristo, mas ele disse que não fizesse. Ele disse: olha, não faças, pois eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Porque este anjo mensageiro é um profeta, o profeta da dispensação do reino. Mas por meio deste anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como Cristo estaria nos falando com essa grande voz de trombeta no último dia. Essa grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamado no último dia por meio de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Porque o anjo mensageiro de Jesus Cristo estará pregando a mensagem do Evangelho do Reino, ungido pelo Espírito de Jesus Cristo. E assim é como estaríamos escutando a revelação de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, o sinal do Filho do Homem no céu. O que é isso? O que significa isto? Deus, por meio dos profetas, nos falou da vinda do Filho do Homem nas nuvens, como lemos em Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. E também encontramos em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, que nos diz da seguinte maneira: vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E também Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Como vem? Vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como
Ruge o leão, tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora aqui podemos ver a vinda do Filho do Homem nas nuvens. A vinda do Filho do Homem em uma nuvem, vestido em uma nuvem. Em São Lucas, capítulo 21 também nos fala da vinda do Filho do Homem. Em uma nuvem nos diz, capítulo 21, versículo 27 em diante. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, porque a transformação dos nossos corpos está perto para obter um corpo novo e eterno que Cristo prometeu para todos os crentes nele, que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o Espírito de Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como temos a promessa do sinal do Filho do Homem no céu. O Filho do Homem vindo em uma nuvem. Terá se cumprido essa promessa já. E não perceberam os seres humanos quando ocorreu a primeira vinda de Cristo. Estava profetizada uma estrela que sairia da terra de Israel. E quando Jesus Cristo nasceu, esteve nos céus um sinal muito importante chamado a estrela de Belém. Uns magos do Oriente, ou seja, da Babilônia, viram essa estrela no céu e saíram da Babilônia rumo à terra de Israel para buscar e adorar o Messias, porque conforme ao que eles entenderam, o Messias já estava na terra, porque o sinal da vinda do Messias já estava sendo visto no céu. Em São Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante diz: quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tinham visto sua estrela, agora vejam, sua estrela, porque essa estrela no céu representava o Messias. E se já esse sinal estava no céu e levava 2 anos que estava aparecendo no céu, o Messias já estava na terra. O Messias já tinha nascido. Ou seja, que desde o começo que se viu a estrela, desde esses dias, o Messias tinha que nascer. E já tendo 2 anos de estar sendo vista a estrela no céu, pois o Messias já teria uns 2 anos aproximadamente de ter nascido na terra. Agora, vejam o que acontece aqui quando eles chegam a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles, olhando desde a Babilônia, olhando para a terra de Israel, eles estavam no Oriente, ou seja, no leste. E, olhando para o oeste, eles olhavam para a terra de Israel. E viram sobre o território de Israel um sinal no céu. Viram essa estrela, que eles dizem que é a estrela do Messias, a estrela do rei de Israel. E eles vieram buscando o rei de Israel. E como normalmente qualquer pessoa teria feito, eles fizeram. Se estavam buscando o rei, pois então eles foram a Jerusalém, onde estava o trono de Davi. Porque se supõe que o rei esteja ali na capital, esteja ali em Jerusalém, que é o lugar onde está o trono de Davi. Mas vejam vocês, não estava ali em Jerusalém, mas que estava em Belém da Judéia. Agora, ouvindo isso, o rei Herodes alarmou-se toda Jerusalém com ele. Ou seja, que a notícia correu por toda a cidade de Jerusalém. Vejam, era uma boa notícia.
Porque todo o povo estava esperando a vinda do rei de Israel. E agora vem estes magos dando a notícia que o rei já está na terra e perguntando onde está. Chegaram a Jerusalém pensando que já estava no trono em Jerusalém. E talvez algumas pessoas pensaram, então, que o sumo sacerdote e os demais sacerdotes o têm escondidinho lá em Jerusalém, em alguma parte de Jerusalém. O rei Herodes também se preocupou, porque se outro rei estava presente, o rei Herodes ia ser destronado. E ele não queria ser destronado, portanto ia buscar o Messias para matá-lo. Pergunta aos magos quanto tempo fazia que eles tinham começado a ver essa estrela, e conforme ao que eles disseram, ele entendeu que já levava 2 anos essa estrela aparecendo. Portanto, em termos assim normais, e calculando mais ou menos, o Messias então teria 2 anos de idade aproximadamente. Portanto, o rei Herodes disse, o Messias já deve ter uns 2 anos de idade. Assim que ele fez seus planos com relação à primeira vinda do Messias. Agora, vejam vocês, o rei Herodes estava muito interessado em saber sobre a vinda do Messias, por assuntos políticos, para tirá-lo do caminho, diz. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes. Quem perguntou? O rei Herodes. Onde havia de nascer o Cristo? Eles lhe responderam, em Belém da Judeia, pois foi isso que o profeta escreveu. Que profeta escreveu isso? Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia, que apacentará o meu povo Israel. Porque o Messias viria por meio da descendência do rei Davi. E Maria era uma descendente do rei Davi. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora vejam, quando chegaram onde estava o menino, onde estava Jesus, já estava numa casa. Por quê? Porque ele esteve numa manjedoura quando nasceu, mas já tinha 2 anos aproximadamente. Assim que José já tinha conseguido uma casa e estavam vivendo já numa casa, já fosse alugado ou fosse de algum familiar deles. E, por isso, os magos chegaram a uma casa. No entanto, os pastores chegaram a uma manjedoura. Agora, vejam vocês como estes magos sabiam que o Messias já estava na terra. Por quê? Porque é o sinal do Filho do Homem, da primeira vinda do Messias, estava no céu sendo visto. E quando estava sendo visto no céu, isso era o sinal da primeira vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, como Filho do Homem e Filho de Deus, para cumprir a obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Veja, esteve no meio do povo hebreu por 33 anos. E nem perceberam os grandes líderes religiosos que a vinda do Messias estava cumprida no meio deles. 33 anos fazia que a estrela de Belém tinha aparecido, dando testemunho, anunciando que o Messias já estava na terra.
E, no entanto, nem entenderam que essa estrela estava anunciando. Sempre que Deus faz algo na terra, nos mostra no céu. Por isso, Cristo falou de sinais no céu. Porque os sinais no céu dão testemunho de acontecimentos na terra. E a pessoa tem que ver o significado desse sinal no céu e ver o cumprimento aqui na terra. Esses magos estavam buscando o cumprimento desse sinal no céu, porque esse sinal no céu dava testemunho do grande evento da primeira vinda de Cristo aqui na terra. E agora Cristo nos fala do sinal do Filho do Homem no céu para o último dia. Nos fala que será visto o Filho do Homem no céu com poder e grande glória, vestido de uma nuvem. E agora terá sido visto esse sinal no céu já? E os seres humanos não perceberam o que viram? Em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu uma nuvem misteriosa a 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento. E não houve uma explicação sobre essa nuvem, mas que foi publicada como uma nuvem misteriosa. Um círculo de nuvem misterioso, uma nuvem misteriosa que apareceu no céu e não podia aparecer a essa altitude uma nuvem, porque não há umidade a essa altitude, nem aviões voam a essa altitude. Agora, qual é o mistério dessa nuvem no céu, sobre os céus do Arizona? Na mensagem do livro dos selos, em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Marion Branham, da seguinte maneira, página 469 do livro dos selos em espanhol. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Eles estavam numa constelação com 3 de cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, quando apareceu essa nuvem no céu em 28 de fevereiro de 1963, o reverendo William Marion Branham estava de caça nos montes de Tucson, Arizona, e estes anjos dos quais ele fala aqui são os que formaram essa nuvem. E ele foi arrebatado pelo anjo que era diferente dos demais, foi levado a essa nuvem e esteve com eles ali. Essa nuvem, o mistério dessa nuvem é que é uma nuvem formada por anjos enviados por Deus. E vejam vocês, quando Deus apareceu ao povo hebreu, o que o povo hebreu via era uma nuvem. A nuvem de fogo durante a noite, e de dia era uma nuvem que os protegia do sol durante a trajetória do povo hebreu pelo deserto por 40 anos. Foi em uma chama de fogo, em uma coluna de fogo, em uma nuvem de luz, que apareceu o anjo do Senhor ao profeta Moisés e disse que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque estando estes anjos em seus corpos teofânicos, vejam vocês, quando se tira uma foto deles, aparece na forma de uma nuvem. Agora, podemos ver
Aqui, se virarmos essa foto para a direita, encontraremos que forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. O rosto de Jesus Cristo está formado por estes anjos. E aqui, a barba de Jesus Cristo está formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o cabelo branco do Senhor aqui em cima está formado pelo anjo que era muito diferente dos demais. Para cumprir o tipo e figura da barba do Senhor e o cabelo do Senhor, vejam vocês, para a barba do Senhor, esse tipo e figura ser cumprido, vieram 7 anjos mensageiros, cada um em sua era, cumprindo o seu ministério em cada era, e com o ministério de Cristo através de cada um destes anjos mensageiros, se formou o tipo e figura da barba do Senhor, ou seja, se cumpriu o tipo e figura da barba do Senhor. O que representa a barba do Senhor foi cumprido no ministério dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. E agora, para o cumprimento do cabelo branco do Senhor, porque isso é um tipo e figura, um simbolismo, se requer o ministério desse anjo que era diferente dos demais, sobre o ministério desse anjo que é o anjo que tem o 7º selo. O tipo e figura do cabelo branco do Senhor se converte numa realidade, se cumpre esse tipo e figura aí, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo se encontra então no último dia com o tipo e figura convertido numa realidade do cabelo branco, com o qual aparece, vejam vocês, aparece em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ver o versículo aqui, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz: e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de vestes salares e cingido à altura do peito com cinto de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Aí tem o cabelo branco do Senhor. Mas recordem, todos estes são os tipos e figuras que estarão sendo cumpridos na vinda do Filho do Homem no último dia, ou seja, que cada um destes tipos de figuras que são vistos aqui serão cumpridos. E agora, vejam vocês, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Não é que ele vai vir com uma espada saindo da sua boca, uma espada literal, mas que a espada é a palavra de Deus, e sua boca é o profeta mensageiro que ele terá no último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque cada profeta em cada templo foi a boca de Deus, através do qual Deus falou ao seu povo. Porque Deus coloca a sua palavra onde? Na boca dos seus profetas. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz assim que Deus coloca a sua palavra onde? Na boca do profeta que ele envia. E continua dizendo: o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Como aparece o rosto do Senhor aqui? Como o sol. O sol é o astro-rei, e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ver a segunda vinda de Cristo é ver seu rosto como o sol. Vê-lo em sua vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é estar vendo também seus olhos como chama de fogo, e é estar vendo também seu cabelo branco como lã branca, e é estar vendo também uma espada saindo da sua boca, ou seja, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino saindo da boca do mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês que todos esses tipos e figuras para o último dia estarão sendo cumpridos conforme ao programa divino.
Assim, é como estaremos vendo no último dia Cristo em sua vinda, ou seja, estaremos vendo o cumprimento de todos esses tipos de figuras, os estaremos vendo cumpridos na segunda vinda de Cristo. Na vinda de Jesus Cristo, Espírito Santo manifestado no último dia em seu anjo mensageiro e falando-nos por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora vejam vocês que este anjo, que era muito diferente dos demais que aparece aqui nessa nuvem, do qual falou o reverendo William Marion Branham, diz que é quem o levantou. Ou seja, quem o levou onde eles estavam. E aqui foi levado o reverendo William Marion Branham também em seu corpo teofânico. E diz, agora aqui está, era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora vejam vocês, o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, chamando e juntando todos os seus escolhidos. Esse é o mistério contido em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu como por meia hora. E agora, esse mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, vejam vocês, o tem o anjo que era muito diferente dos demais. E assim como cada anjo mensageiro de cada era, que aparece nessa nuvem, e que foi o mensageiro, cada um deles, os mensageiros dessas eras, para ter seus ministérios aqui na Terra em cada era, tiveram que vir à Terra em carne humana. E agora aparece anjo mensageiro, que aparece aqui, que era diferente dos demais, para ter seu ministério aqui na Era da Pedra Angular, tem que vir em carne humana e se manifestar através de carne humana e ter seu ministério. E assim, o sétimo selo estará aqui na Terra aberto, cumprido, e realizando a obra que corresponde à segunda vinda de Cristo, a vinda do sétimo selo. A obra de Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e tudo que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Agora vejam vocês que este anjo, que era diferente dos demais, é o anjo que em sua vinda no último dia em carne humana estará cumprindo a vinda do Filho do Homem, porque esse é o Filho do Homem sendo visto no céu. Mas ele tem que vir à Terra em carne humana. Já o encontramos aqui em uma nuvem, ou nas nuvens. Em uma nuvem, se tomarmos como uma só nuvem essa foto, e essa nuvem completa, mas se tomarmos cada anjo mensageiro como uma nuvem aqui, outra aqui, que forma uma nuvem gigante, então é nas nuvens que todas essas nuvens formam uma só nuvem e formam o rosto do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Filho do Homem, aqui está Jesus Cristo em seu corpo teofânico, mas ele tem que ser manifestado na terra em carne humana no último dia por meio do seu anjo mensageiro para ter seu ministério correspondente ao último dia. E tem que vir com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias, e manifestá-los por meio de carne humana, por meio do seu instrumento que ele tiver no último dia. Esse instrumento será o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Onde? Na Era da Pedra Angular. E na dispensação do reino. E em que território? Na América Latina e no Caribe. Veja como para a América Latina e o Caribe está a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Está a promessa da vinda do anjo forte, da vinda de Cristo, se velando e se revelando em e através do seu anjo mensageiro. Por isso, o seu anjo mensageiro é enviado no último dia à América Latina e o Caribe, falando no idioma dos latino-americanos e caribenhos, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Agora, este é o mistério dessa nuvem misteriosa no céu. Este é o mistério do sinal do Filho do Homem no céu. 28 de fevereiro de 1963 foi visto o sinal do Filho do Homem no céu. Portanto, o Filho do Homem, Jesus Cristo, daí em diante,
tinha ou tem que estar manifestado na terra por meio do seu anjo mensageiro. Em algum lugar tem que estar o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o instrumento, o véu de carne através do qual Jesus Cristo estará manifestado em carne humana e estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem para o último dia. É o mistério da vinda de Cristo, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Jesus Cristo para Jesus Cristo através dele se manifestar no último dia e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim cumprir a sua promessa à sua igreja e chamar e juntar os seus escolhidos. Por isso é que por meio do seu anjo mensageiro, Cristo estará manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Esses são os três grandes ministérios prometidos para se repetir no último dia. E por isso é que estão anunciados para o último dia. Estão anunciados como a vinda de Moisés, uma das duas oliveiras, a vinda de Elias, a outra das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias capítulo 4, e a vinda de Jesus. São os três grandes ministérios que estiveram aqui na Terra em diferentes tempos, que para o último dia estarão novamente manifestados em carne humana. E assim como foi o Espírito Santo quem manifestou estes ministérios, tanto em Moisés como em Elias, o ministério de Elias, vejam vocês, foi manifestado em tempos passados, em mais de uma ocasião. Em Elias Tisbita foi manifestado esse ministério do Espírito Santo. Depois, quando regressou o ministério de Elias à terra, veio em Eliseu, o qual tinha uma dupla porção do Espírito que estava no profeta Elias. Depois, a terceira ocasião em que veio o Espírito ministerial de Elias foi em João Batista. Por isso, Jesus disse que João Batista é aquele Elias que viria. E o arcanjo Gabriel também disse que João Batista viria com o espírito e virtude de Elias. E agora, a quarta ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra foi no reverendo William Marion Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. E está prometido o ministério de Elias para ser manifestado novamente no último dia por quinta ocasião. Agora vejam vocês que cada manifestação que o espírito ministerial de Elias, essa manifestação foi chamada Elias, e foi profetizada na Escritura como a vinda de Elias. E para o último dia temos a promessa da vinda das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo no último dia. Isso é para ser manifestado pelo Espírito Santo por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para assim cumprir toda a promessa que foi feita e os escolhidos serem chamados e juntados por meio da grande voz de trombeta através do ministério dos anjos do Senhor, através do ministério de Moisés e Elias. Agora vejam vocês que este mistério da vinda do Filho do Homem é o maior mistério de todos os mistérios, o qual seria aberto e revelado a todos os escolhidos de Deus neste último dia. E a abertura desse mistério seria algo tão simples que qualquer pessoa diria: mas isso tão simples era essa promessa tão grande que tinha sido feita? Sim, Senhor. Isso tão simples que para este último dia estaria sendo cumprido. É a promessa grande da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E já o sinal do Filho do Homem foi visto no céu. Portanto, de 28 de fevereiro de 1963 para cá, todo ser humano está chamado a estar buscando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos
aqui na terra, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E para poder conseguir o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam, é simples. Busquem o anjo de Jesus Cristo. E quando encontrarem o anjo de Jesus Cristo, quando descobrirem que é o anjo de Jesus Cristo, aí estarão encontrando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Aí estarão encontrando o ministério de Moisés pela segunda vez sendo manifestado, estarão encontrando o ministério de Jesus pela segunda vez sendo manifestado, e estarão encontrando o ministério de Elias pela quinta vez sendo manifestado. E estarão encontrando aí a grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, sendo proclamado, sendo pregado. E com essa mensagem, Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Viram simples que é tudo? Consigam o anjo de Jesus Cristo. Quando conseguirem, quando souberem quem é, terão encontrado o véu de carne onde Cristo estará em sua vinda, com os seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias, cumprindo sua promessa à sua igreja no último dia. E nos falando neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, vejam vocês como essa bênção corresponde ao território da América Latina e do Caribe. Já outros territórios como Ásia Menor, Europa e América do Norte tiveram a bênção de Deus sobre o ministério de Cristo através destes anjos mensageiros que Ele enviou. Mas agora para a América Latina e o Caribe, Cristo envia o seu anjo mensageiro e por meio dele se manifesta e nos fala todas essas coisas que em breve devem acontecer e opera os ministérios de Moisés e Elias e o ministério de Jesus e nos traz os benefícios e bênçãos que Ele prometeu para os seus escolhidos neste último dia. Agora vimos o mistério da vinda do Filho do Homem. Viram que esse mistério é o maior de todos os mistérios? E viram que seria cumprido no tempo final na América Latina e no Caribe? Porque já para outros territórios Deus cumpriu o que tinha em seu programa por meio de cada anjo mensageiro de cada era do passado. E agora nos encontramos nós na América Latina e no Caribe, o território que tem a bênção de Deus neste último dia. Vimos o grande mistério da vinda do Filho do Homem e vimos o sinal do Filho do Homem no céu aqui, nessa foto. Já leva quantos anos? Uns 34 anos. Quantos anos Miguel já leva que este sinal apareceu no céu? 34 anos, cumpriu em 28 de fevereiro de 1997. Vejam vocês, a estrela de Belém, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, tinha quanto? Tinha 33 anos que já tinha aparecido no céu. Agora, este sinal já tem 34 anos de ter aparecido no céu. E nem todo mundo sabe que este é o sinal do Filho do Homem no céu. Nem todo mundo sabe que essa promessa já está cumprida e que estamos no tempo do ministério de Jesus Cristo, do Filho do Homem, por meio do seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus neste último dia, e nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, ele é o instrumento, o véu de carne de Jesus Cristo para cumprir. Ele é a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos e operar em seu anjo estes ministérios de Moisés pela segunda vez, de Jesus pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. Viram simples que é tudo? É sempre Deus operando em simplicidade e em singeleza. Assim foi no passado e assim é neste tempo final. Sempre as pessoas tropeçaram
com a simplicidade em que Deus cumpre suas promessas. Sempre tropeçaram com o véu de carne, através do qual Deus cumpre suas promessas. Tropeçaram com o véu de carne, Jesus de Nazaré, porque era um simples jovem carpinteiro de Nazaré e pensavam em um simples carpinteiro de Nazaré. Como vai ser possível que esteja cumprindo a vinda do Messias, a vinda do rei de Israel? Mas estava se cumprindo. Vem Deus operando em simplicidade, em singeleza, em simplicidade. Assim é para este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério da vinda do Filho do Homem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Filho do Homem, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês, amigos e irmãos presentes e radiovintes, e nos abra entendimento a todos para compreender todas essas coisas, todos estes mistérios divinos, que neste tempo final Cristo assinalou, profetizou que seriam cumpridos, e que nos permita ver a vinda do Filho do Homem com seus anjos, sendo manifestado em seu anjo mensageiro, e que nos permita escutar sua voz, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e nos permita entendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado, amigos e irmãos presentes, radiovintes, e deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê os endereços e telefones aos quais vocês, amigos radiovintes, podem se comunicar para pedir literatura completamente grátis e também pedir mais informação sobre esta e outras conferências similares a estas. Deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim, o qual lhes dará telefones e endereços aos quais vocês podem se comunicar. Que Deus os abençoe e guarde a todos.